E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje continuamos aí com a nossa série de vídeos e dicas a respeito do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Peço que você se inscreva aí no canal no YouTube do Professor Renatão. Compartilha, cara, o vídeo com seus amigos e esmaga o like com força. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários desse vídeo. De repente, a sua dúvida e o seu comentário pode ser o tema do próximo vídeo. Logo abaixo desse vídeo também tem alguns links importantes. Tem o nosso curso de Disciplinas Específicas, o curso mais focado na PM do Paraná, um curso que contém História, Geografia, o ECA, mais o curso de Redação e tem um bônus de Matemática lá para você. Também temos a nossa apostila de questões com mais de 500 questões comentadas para você. Essa aqui, ó, certo? Cheguei na sua casa pelo correio, impressa com frete grátis por conta do professor Renatão. E também temos os dois simulados em PDF, logo abaixo na descrição do vídeo. Esse simulado em PDF você recebe ele no seu e-mail, ok? O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários desse vídeo e também na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo da PM do Paraná, beleza? E da Polícia Civil também estão logo abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júlio Fogaça, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o golpe civil-militar de 1964 no Brasil, que foi a famosa intervenção militar, o golpe militar, enfim, tem vários nomes e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Só que é muito importante para que essa aula ocorra e para que você acerte as questões na prova, é preciso que você deixe o seu ponto de vista de lado. Nessa aula não importa se você é de esquerda ou de direita. Nós vamos se ater aos fatos, exclusivamente aos fatos. Vocês precisam saber quais foram as coisas que aconteceram para assinalar a alternativa correta. Você não tem que dizer se foi feito da forma correta, se foi feito porque a direita é boa ou porque a esquerda é boa. Você precisa saber o que aconteceu. O seu ponto de vista você guarda para você guarda para trocar ideia com seus amigos, para se manifestar nas suas redes sociais, mas na prova vamos ser imparciais, beleza? Também não sou de esquerda, não sou de direita, eu tô aqui para falar os fatos para vocês. Vamos lá. Vamos começar com o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo em 1964? Vamos ler esse slide aqui. Ó. A Guerra Fria estava espalhando o temor pelo rápido avanço do chamado, pela extrema-direita, o perigo vermelho. Ou seja, a União Soviética acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. O mundo foi dividido pela União Soviética, que era comunista, o avanço vermelho. Quando se fala de avanço vermelho, se fala do comunismo soviético, marxista, né? E os Estados Unidos, o tio Sam, que é capitalista. Então nós temos aí duas grandes potências mundiais disputando o controle do globo, que é os Estados Unidos com o capitalismo selvagem, e nós temos o comunismo, né, soviético, querendo sovietizar o mundo. Então, era isso que estava acontecendo. A Guerra Fria é isso, é a guerra do comunismo com o capitalismo. A esquerda espalhava-se nos regimes socialistas implantados em Cuba, China, União Soviética. O temor ao comunismo influenciou a eclosão de uma série de golpes militares na América Latina, seguindo por ditaduras militares de orientação ideológica à direita, como um suposto aval de sucessivos golpes de Estado, né, causado pelos Estados Unidos, que consideravam a América Latina um ponto estratégico. Porque a União Soviética ela conseguiu, através de Che Guevara, de Fidel Castro, fazer uma insurreição, uma revolta, um golpe em Cuba, Cuba socialista. Teve até aquela questão de a União Soviética querer pôr mísseis em Cuba, né? O mundo ficou em pânico, porque daí os Estados Unidos não aceitou, ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque ia ter armas nucleares muito próximas dos Estados Unidos. Teve várias revoltas com tentativa de implantar o socialismo aqui na América do Sul. Tivemos aí as guerrilhas, né? Como resposta a essas guerrilhas socialistas, nós tivemos
as ditaduras militares. Nós tivemos as revoltas militares como Pinochet, como aqui no Brasil em 64. Então nós tivemos o famoso cinturão de ferro. Os Estados Unidos incentivava que lutasse contra o comunismo, né? Era assim em todo mundo. A União Soviética influenciava alguns países, como a gente falou aqui, a China, Cuba, né? E vários outros países, Vietnã, a guerra do Vietnã foi por causa da luta contra o comunismo também. Então, cada um ajudava os seus amigos. Os Estados Unidos queria que a América Latina, a América do Sul, ficasse capitalista. Ela não aceitava essas guerrilhas. Os Estados Unidos não aceitava que essas guerrilhas instalassem o socialismo, o comunismo, igual aconteceu em Cuba. Era muito próximo dos Estados Unidos e perdia grandes aliados, tanto militar quanto econômico, enfim. E a União Soviética queria mais que os seus aliados prosperassem. Então eles mandavam suprimentos, dinheiro, assim como os Estados Unidos fez isso na Alemanha, que a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, imagina que a Alemanha, ela foi dividida ao meio, né? Metade ficou para a União Soviética, metade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandavam suprimentos ali para a Alemanha, enfim, teve uma questão de conflitos. Esse era o cenário, então, que a gente tinha. Era duas grandes potências querendo brigar, querendo uma ser melhor que a outra, dominar o mundo. Dizem que a União Soviética fazia uma chapa de ferro e dizia que aquela ali era a chapa de ferro mais fina do mundo. Aí os americanos iam lá e faziam uma rosca e botavam um parafuso para mostrar que era o melhor. Tivemos a corrida espacial. Os soviéticos botam o primeiro satélite em órbita, o Sputnik. E aí os Estados Unidos vai lá e faz o melhor, né? Bota o homem em órbita, né? Os russos botaram o Yuri Gagarin, que disse aquela famosa frase, a Terra é azul. Primeira frase dita no espaço. E então tinha essa briga constante. Tem uma questão muito curiosa que os Estados Unidos, eles estavam cabreiro, né? Essa é uma gíria aqui da nossa região. Eles estavam muito preocupados porque a caneta, que tem uma caneta aqui, a caneta ela usa gravidade para escrever, né? Ela desce, ela vai descendo a tinta. E no espaço, como é que a caneta vai funcionar se a tinta pode sair por cima? Não tinha como usar caneta. Aí os soviéticos deram uma ideia genial. Pô, leva um lápis, faz as anotações de lápis. Então, assim, olha, é um tentando ser melhor que o outro. Agora vamos para um contexto histórico Brasil. Vamos focar agora no Brasil. Com a morte de Getúlio Vargas veio uma série de crises políticas. Seu sucessor, Juscelino Kubitschek, 1956 e 1961. O presidente sorriso, gatão, era o cara rindo, sempre rindo, né? Vamos acelerar 50 anos em 5. Encheu a gente de dívida. Era um cara bom, mas a administração dele deixou uma dívida pesada. Logo depois vem Jânio Quadros. Aí nós entramos no assunto. Depois de toda essa introdução, vamos falar agora do contexto histórico de Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um presidente eleito democraticamente, só que ele renunciou por alguns problemas políticos. Ele achou que o pessoal ia pedir para ele voltar, mas o pessoal não estava nem aí para ele. Então, no mesmo ano que ele assumiu, ele abriu mão. Ele pediu para sair fora, em 1961. E quem deveria substituí-lo automaticamente era o seu vice-presidente, né? João Goulart. Então nós temos Jânio Quadros, que era o presidente, e nós tivemos ali depois o vice, que era João Goulart, certo? Segundo a Constituição vigente da época, era para ser o vice, né? Este, entretanto, encontrava-se em uma viagem à República Popular da China, que é comunista até hoje. Militares, então, acusaram o Jango, que é o João Goulart, né, de ser comunista e o impediram de assumir o seu lugar como mandatário do regime presidencialista. Ou seja, Jânio Quadros abre mão do poder, naquelas loucuras dele, ele perde o poder, ninguém pede para ele voltar, ele sai da cadeira de presidente, ele se lasca. Então, teoricamente, quem assumiria era o vice, João Goulart. Só que o João Goulart estava, quando aconteceu isso, ele estava fazendo uma viagem na China comunista, no meio da Guerra Fria, certo? Nós estamos aqui numa panela de pressão que pode explodir a Terceira Guerra Mundial e o cara estava lá. Os militares, né? Vocês que são meus amigos que são policiais,
que vão ser policiais, vocês que são conservadores de direita, sabem o quanto isso é um absurdo. O Brasil nunca quis, falando de forma, claro, existe o pessoal da esquerda que eu respeito, não me identifico, mas respeito, mas assim, ó, o Brasil nunca quis o comunismo, de verdade. Teve alguns grupos que lutaram, nós vamos ver na próxima aula, Carlos Marighella, até a Dilma, guerrilhas, enfim, o DN, toda essa guerra que teve, enfim, nós vamos estudar isso. Só que a grande massa sempre foi conservadora aqui no Brasil, tem essa pegada de família, de cristianismo, certo? Falando da grande maioria. Sei que vocês vão me entender. E só que o João Goulart estava na China. E as propostas do João Goulart também eram propostas que se assemelhavam muito à esquerda. Reforma agrária, né? Divisão melhor de renda. Toda essa pegada aí mais voltada para a esquerda. E os militares, que eram conservadores, né? A parte mais elite, não gostou disso. E disse que não queremos um comunista no poder. Depois de muita negociação, liderada principalmente pelo cunhado do Jango, Leonel de Moura Brizola, que coincidência, o mesmo Brizola da Lava Jato. Então, assim, ó, o Brizola fez essa negociação com os militares, deixa o cara sumir e tal. Na época, o Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Os apoiadores de Jango e a oposição acabaram fazendo um acordo. Eles chegaram ali num bom senso, né? Chegaram uma coisa que era boa para todo mundo. Um acordo político pelo qual seria criado o regime parlamentarista, passando então João Goulart a ser chefe de Estado. Ele virou presidente, mas ele não mandava sozinho. É igual na Inglaterra, tem a rainha, mas a rainha não manda, porque tem um parlamento. Então é um equilíbrio. Imagina que o poder está aqui e ele é sustentado por dois pilares iguais, certo? Era o que eles queriam fazer aqui. Pô, não vamos deixar na mão de um comunista assim, não. Nós vamos botar o parlamento, que vai fiscalizar ele, e ele vai fiscalizar o parlamento, vão trabalhar junto ali, é mais ou menos assim que funciona. É importante a gente saber que foi colocado esta condição, porque pode ser uma pegadinha na hora da prova. Seguindo, então, nós temos aqui uma foto só para a gente ter os rostos e gravar bem, né? Jânio Quadros à esquerda de óculos, que foi o presidente que abriu mão no primeiro mandato, e o João Goulart, que é o cara que nós estamos falando até agora, beleza?